Oi, meu nome é Thiago e você tá vendo o Pod Ônibus, um podcast sobre decepções amorosas para você escutar enquanto espera o ônibus. E a convidada de hoje é mais que maravilhosa. Ela é uma artista mineira, de Contagem para ser exato, e ela já lançou dois álbuns. O último, Na Miúda, acabou de encantar todo o Brasil com seu último show. Vem pra cá, Augusta Barla! Oi, gente! Eu tô muito feliz de receber ela aqui porque, nossa senhora, eu te conheci no show no Sensacional, no Parque Municipal. De Foi, que ano? foi de 2023, eu acho. Não, 24. Ah, tá, então tá Foi recente. recente. E aí eu fiquei, gente, eu tô encantado com essa mulher. Ela é uma musa, ela precisa ser reconhecida por todo o Brasil. Eu fiquei maluco, eu falei, eu preciso ter ela no meu programa, e a gente vem combinando e tal, e Oi, conseguimos! gente, eu tô muito animada pra isso aqui. Ai! Adoro fofocas e exposições. Primeiro eu queria saber quem é você, de onde você veio, qual que é a sua história, sua trajetória artística, como é que foi todo esse processo. Pode ficar à vontade. Falarei. Oi, gente, eu sou a Augusta Barna, tenho 22 anos, eu sou de Contagem, inclusive eu fiquei perdida aqui nessa estação, porque eu sempre peguei ônibus metropolitano. Aí eu fiquei assim, ué. Eu tenho histórias com ônibus e eu tô achando isso aqui tudo uma grande coincidência. E na minha vida só acontecem coincidências. Quando eu estudava no Cefar, porque eu comecei a trabalhar com cultura e etc., com 15 anos, e eu fui estudar teatro. Eu queria ser musicista, só que eu sou pobre. Agora eu tô um pouco melhor de vida, mas já foi pior. É, enfim, ferrada, não tinha dinheiro pra comprar um violão, não tinha dinheiro pra ter um instrumento musical. Pensei, vou estudar alguma arte que tá acessível, que eu só preciso usar o meu corpo. Aí eu fui estudar teatro. Aí eu fiz uma prova, entrei numa escola de teatro daqui de Belo Horizonte e comecei a estudar teatro. Não, E ela falando como se fosse uma escola qualquer, simplesmente você farto. mas foi na cagada, porque eu nunca tinha estudado teatro, eu fiz a prova e eu passei. Eu só fui lá usando os meus talentos. E aí, eu tinha que pegar ônibus, porque eu era só uma menina adolescente de 15 anos, no ensino médio, fodida. E eu morava muito longe, porque eu morava em Contagem. E aí eu ia todos os dias do centro de BH pra Contagem sozinha e tinha que pegar um busão. Ficava 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, todo dia. E nesse tédio do caramba, às vezes eu voltava, tava com trânsito, às vezes eu ia, tava com trânsito. Eu tinha muita coisa pra imaginar, assim, porque eu tinha muito tempo. Então, o meu primeiro EP inteiro foi composto dentro do assim, ônibus. dentro do ônibus. E ele chama cantora de ruídos por conta disso, porque o ônibus é barulhento pra caramba. Igual aqui, eu tava ali, tava ouvindo nada do que ele tava falando, só barulho. E é assim que o metropolitano, que o pobre, não é necessariamente o metropolitano, né, mas a pessoa que mora num bairro ali mais distante, cria suas coisas. Fatos. Então as minhas músicas são pra você ouvir também esperando o ônibus. Tá? E é isso. Aí depois de Cantora de Ruídos eu lancei Sangria Desatada, Muito na Raça. Jovens Workaholics, né? Jovens Workaholics. Jovens Workaholics. Você tinha quantos anos quando você lançou o Sangria? Eu tinha 19. 19. Uau! Já tinha se Aí, formado, né? No ensino médio. Tinha e tal. me formado no ensino médio, tava numa fase muito louca da Como é que vida. foi Nunca seu mais ensino saí. médio? Nossa, eu acredito que como o seu, né? Porque eu descobri que a gente tem praticamente a mesma idade. Descobri isso hoje. Por isso que eu falei jovens workahólicas. Meu ensino médio foi um grande caos. Por quê? Porque eu não queria estar na escola. Chocado. Assim, estudem. Eu sou a favor de estudo e eu acho que as pessoas têm que estudar. Ainda mais se você é pobre, se você é metropolitana, se você não é herdeira, assim como eu, você tem que estudar. Só que eu sabia que eu era artista e eu tinha essa coisa muito forte dentro de mim, tipo assim, de que eu não tava afim de nada disso. Só que acabou que eu formei no ensino médio. E não é só uma grande birra, tá, gente? Eu acho que as pessoas têm que estudar. Eu tinha muitos problemas com várias coisas, tanto com... Eu estudava à noite no Cefar, então era todos os dias, tipo, de segunda a sexta, igual era a escola, era de segunda a sexta. E além de estudar todos os dias, eu ficava muito angustiada pensando como que seria o meu futuro, porque o artista não tem um dia de paz. E eu pensava, meu Deus, o que será de mim, dessa pobre camponesa, no fim das contas? Total. E eu já era super sofredora, romântica. Gente, muitas decepções desde essa época da minha vida. Então era tudo muito complexo. Eu tinha amigos esquisitinhos, assim como eu. Tinha 3 amigos só. E são os meus amiguíssimos da vida até hoje. Queridos.
E é isso. E depois do Sangria veio o Na Miúda. O Na Miúda, que é o meu brilhinho, diamantinho de cristal. Eu amo esse disco. E aí eu tô aí, tô nesse processo. Tem aquele dia, ele foi num show meu, gente, num domingo aí desses, aqui em BH. Perfeito! E foi aí que eu te conheci pessoalmente, porque eu não te Foi. conhecia pessoalmente. Foi. E fez, acho que 7 meses que eu lancei o Na Miúda, e eu tô há 7 meses nesse processo de rodar com esse show e de fazer ele pra outros lugares, indo em entrevistas, indo a lugares diferentes. Eu fui pra Europa com ele, eu fui pra Bahia pela primeira vez com o show dele, cantar no Universo Paralelo. Yes! Então, coisas legais acontecendo Ai. na vida das jovens trabalhadoras. E você tinha comentado que tinha muita dor de coração já no ensino médio, assim. Conta pra gente qual que você escolheria ou definiria como, tipo assim, a maior dor da sua vida. É engraçado que quando a gente tá vivendo, todas as dores são a maior dor da nossa vida, né? Ai, horrível! Juro. Socorro, socorro, socorro. A maior dor da minha vida, do ensino médio. Do ensino médio, né? Pode ser, tanto da vida quanto do ensino médio. Ai, que difícil. É porque todas doeram muito. Mas no ensino médio, vou contar uma história que eu não sei se é a maior da minha vida. Mas eu tive uma grande obsessão. Na época do ensino médio, mas não era um cara do ensino médio. Nossa! Nossa, eu não sei qual que eu conto agora. Tá. Tem a ver com música. Então eu vou, já que a gente tá falando de música e do ensino médio, quando eu gravei o meu primeiro projeto, eu tinha 17 anos e tava na escola, que era nessa época que eu tava no Cefar. E tava lá naquela coisa, nananá, dentro do ônibus, cantando as melodias, gravando áudios aleatórios, blá blá blá. Aí um dia, eu fui num estúdio com o meu produtor, que é o Dudu, que produziu o Na Miúda e produziu o Sangria e produziu o Cantora de Ruídos, o EP. Eu fui no estúdio com ele e aí ele falou, é um estúdio de um amigo meu, não sei o que, nananã, vai ser legal. Aí quando eu cheguei nesse estúdio, eu fiquei apaixonada. Não, amor à primeira vista! Juro, gente, eu fiquei apaixonada pelo cara do estúdio, tipo assim. E eu fiquei, sem brincadeira, isso é muito bizarro, 3 anos muito obcecada. Muito obcecada, tipo assim. E aí, hoje em dia, que eu tô um pouco mais velha, né? Na época eu tinha 17, agora eu tô com 22, não passou tanto tempo assim, mas eu tenho uma outra consciência de que quando a gente tá muito apaixonado demais, não sei o quê, por alguém que não quer a gente, e que de cara a pessoa já dá essa bomba, é porque a sua cabecinha é de maluca. E a minha cabeça é de gente doida. Parece que quando a pessoa não quer a gente, é que a gente fica mais... E tem uma explicação pra isso que eu não sei dar, porque eu não trabalho com esse tipo de coisa. Mas eu faço terapia, então eu já entendi que essa obsessão tem a ver justamente com a rejeição. Mas eu fiquei muito obcecada por ele, muito. Aí eu descobri toda a vida do cara. Todas as coisas. Eu até fiquei com ele, cheguei a ficar com ele várias vezes. E aí a gente ficou amigo, e não é a minha grande história da vida, mas a minha grande história da vida, que pra mim é uma grande história, porque quem tava vivendo era eu, e que eu também vivi na época do ensino médio, do ensino. Às vezes eu falo palavras erradas, perdão. Do ensino médio. É que assim, eu já era uma jovenzinha do teatro. Aí um belo dia, na minha querida vida, eu fui com uma amiga minha na parada LGBT. Isso a gente tinha uns 15 anos. E tava lá na parada LGBT, nananã. Eu com minha lua em câncer, super sentimental. E tudo que acontece, eu muito sofrida. Ai, nossa, como ela sofre por amor. E todos os dias apaixonada por alguém diferente. Aí, eu estava lá na parada LGBT e fui no banheiro. Eu não sei se é finado ou se ainda existe, mas o bar Pé Boi. Ali na Arão Reis. Eu já ouvi falar, mas eu sabe, está vivo, bem copo sujo, assim. E as pessoas usam muito esse bar pra ir no banheiro. E eu fui lá fazer um xixi. E quando eu estava na fila, eu conheci um cara. Um cara, tipo assim, que eu achei gatíssimo. Hoje eu acho ele ridículo. Eu queria deixar claro, eu acho ele ridículo, feio. E a minha adolescente não tinha vergonha na cara, né? Feia demais. Aí eu tava lá na fila. E aí, do nada, aparece esse cara. Eu tô relembrando a história aqui. Eu lembro que eu estava bebendo uma Heineken e eu era menor de idade, junto com a minha amiga de escola. Aí eu tava lá, e aí apareceu esse cara comendo uma coxinha. E aí eu falei,
nossa, cara bonitinho, não sei o quê. E aí eu olhei pra minha amiga e falei, nossa, ele não parece muito o nosso amigo Tananã? E falei o nome do nosso amigo Tananã. Aí o cara ouviu e falou assim, como assim, Tananã? Eu não vou falar, eu não vou citar nomes aqui, gente, de nada. Aí eu falei, você é a cara do meu amigo de escola, Tananã. Aí ele, eu sou esse amigo. E aí ele falou, não. Seria ótimo vocês falando assim, se ele tirar a máscara, eu sou o fulano. Não, ele vira pra mim e fala que ele tem o mesmo nome. E aí eu não acredito nisso. Gente, eu tenho essa foto no meu computador. Por quê? Eu não acreditei e falei, mostra seu RG. Tipo assim, ele tinha o mesmo nome do meu amigo. E aí ele saca o RG dele e ele chamava a mesma coisa que o meu amigo. E tinha o cabelo igual ao do meu amigo. E aí nisso começou uma grande paixão. Que sucumbiu a minha alma quando eu tinha 15 anos. Que aí eu fiquei apaixonada por essa pessoa. Pelo nome. Não pelo nome, ele era um gato. Mas pelo nome, tipo assim, ele conheceu por conta do nome, porque ele tinha o cabelo igual ao do meu amigo de escola. E aí, dessa coisa aleatória, a gente começou a se falar no Instagram. E virou foi o primeiro ghost que eu tomei, gente. É uma história de ghost. Mas só que na época eu tinha 15 anos. E eu saí com ele, tipo assim, isso foi no domingo, que a parada é sempre no domingo, e eu saí com ele, tipo, na terça-feira. Aí começou uma tórrida história de amor e paixão. E o cara falava que tava afim de mim, que queria namorar comigo. E eu era só uma camponesa de 15 anos. Então ele me manipulou, aquela bosta. Fui manipulada. Só que aí a história fica um pouco mais interessante. Porque aí eu comecei a desvendar a vida dele. E aí eu comecei a stalkear ele bastante na internet de um modo geral. Eu tenho um dom que eu descubro tudo sobre as pessoas. E aí a gente ficou meses nesse negócio, a gente saiu algumas vezes, tipo, eu vi ele umas 3 vezes pessoalmente, ele me dava vários bolos. E já teve uma vez, olha só isso, eu perdi o meu brinco favorito dentro do ônibus indo ver esse cocô. Por quê? Eu fiquei pronta na minha casa, arrumada, porque eu ia sair com o meu namorado estranho online, porque na minha cabeça ele já era meu namorado, falava que queria namorar comigo e eu ficava, nossa, meu namorado. E ele tinha 19 anos na época, eu tinha 15 e ele tinha 19. E ele fazia faculdade, ele não é daqui, ele é do interior, ele veio pra BH pra estudar na UFMG. Aí eu ia sair com o meu namorado, que não era meu namorado, e que tava falando coisas comigo a madrugada inteira. E aí, do nada, o cara sumia e aparecia horas depois, tipo, eu esperando a confirmação, né, pra eu sair de casa, me dando um bolo. E eu vivi isso com 15 anos, eu arrumada. E aí, teve um dia que eu cheguei a entrar no ônibus pra encontrar ele. E eu me arriscava, sabe por quê? Porque eu era menor de idade, então eu tinha que mentir pra minha mãe, falando que eu tava indo pra outro lugar. E eu estava indo ver o cara, véi. E aí, eu entrei no ônibus, lá de Jardim Laguna, pra ir encontrar esse cara. E perdi o meu brinco favorito dentro do busão. Fiquei muito puta, fiquei chateadíssima. Com certeza. E aí, fui dar um rolê no centro, aleatório. Porque, não, encontrei com ele não, ele me deu um bolo e aí foi isso. E aí depois disso, um dia stalkeando horrores no Instagram, eu vi num comentário de uma foto que ele estava namorando. Mentira. Porque a menina comentou a seguinte coisa: muito lindo, sex symbol, militante, namorado. Porque ele estava com um boné de petista. Era aquela época, 2018, Quebrando tabu, quebrando tabu. Como é que chama? Qual que veio a eleição que teve? Era Bolsonaro com quem? Bolsonaro com Com Haddad. Nossa, que merda. Gente, essa foi a pior época da minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu tava entrando no ensino médio. Aí eu fiz prova pro Senai Moda Tech. E pro teatro do Palácio das Artes. Essa época da minha vida foi difícil. Tive crises horrores de ansiedade com esse cara. E aí o plot twist da história é que anos depois, eu já trabalhando com cultura, já trabalhando com minhas coisas, um dia uma amiga minha chega pra mim e fala assim: vamos fazer uma reunião de trabalho, que eu vou te apresentar a fulana, que vai trabalhar com a gente nisso. Não vou dar muitos detalhes. E aí quando chega a fulana, é quem? A namorada dele. A namorada dele. E que já não era mais namorado, era esse, porque ele é tóxico pra caralho. E ele era manipulador mesmo. E aí eu fico pensando. Só de falar que queria com você, não sei o quê. Louco. E aí depois eu descobri também que ele fazia isso com 10 pessoas diferentes de Belo Horizonte. Então talvez você que tá assistindo pode ter sido vítima do ghost nesse divo. O meu namorado atual, diz ele que um adulto tem suprimento suficiente pra identificar quando uma pessoa te quer ou não te quer e vai te dar ghost. Mas na época,
Eu não tinha, porque eu tinha 15 anos. Eu era só uma adolescente. Gente, foi um ano da minha festa de 15 anos, que eu fiz uma festinha, assim, bem forrequinha, de arco-íris. Ai, é bissexual! Que ódio, eu odeio lembrar desse ano da minha vida, porque foi um inferno. Eu não sabia o que ia ser do meu destino. Nós, artistas, comunicadoras e etc., quando a gente chega nessa fase da vida, a gente só quer cortar os pulsos. Fato, já vivi isso. Muito difícil. Com certeza você viveu na mesma época que eu. Agora eu que quero saber. Me conta. Teve uma vez que eu fui na parada LGBT escondido da minha família. E aí. Não era assumido. Inclusive tinha uma configuração religiosa dentro da minha casa e tal. Era meio pesado. E aí, beleza, eu fui na parada escondido porque eu não contei pros meus pais, porque, tipo assim, talvez eles deixariam, mas eu não queria arriscar, entendeu? Aí não queria arriscar, e aí eu falei, eu vou e não tô nem aí. Aí eu combinei com os meus primos, meu irmão e meu tio de ir. Aí falou, vambora, então vamos todo mundo. Chegando lá, a gente não podia, tipo assim, falar que a gente tava na parada LGBT, não podia tirar foto, não podia fazer nada, porque senão meus pais iam descobrir. E aí o que que acontece? A gente vai na parada, tá tudo maravilhoso, eu beijo todos os seres humanos do planeta Terra. É a primeira vez que eu realmente saio e começo a agarrar todo mundo e tal, não sei o quê. E aí a gente tem a brilhante ideia de, vamos pra debaixo da bandeira, vamos celebrar a bissexualidade no Brasil. E aí... também é bi? E aí a gente vai e entra pra debaixo da bandeira. No que a gente entra pra debaixo da bandeira, vem uns 20 caras, puxam a bandeira, tampam da câmera que tava fumando lá em cima e começam a bater e roubar todo mundo debaixo. Mentira. Eu juro por Deus. Isso era tipo assim, 2016 pra 2017. Tamparam, começaram a bater em todo mundo, começaram a roubar os celulares de todo mundo. E aí o meu primo foi roubado. E aí eles começaram a brigar com os caras, né? E aí meu primo tomou um soco aqui, cortou o supercílio todinho. Os meus outros primos também apanharam. E aí eu não tava, tipo, eu tava de boa, eu só consegui sair correndo e tal. E aí todo mundo apanhou. E aí meus pais ficaram sabendo que eu fui pra parada LGBT, que todo mundo apanhou. E eu fiquei de castigo. Ficou sabendo por conta da televisão? Porque ele tava com o supercílio todo quebrado, tinha perdido o telefone. Não tinha como não falar mentira. Entendeu? Mas você ficou de castigo porque você foi na parada ou porque você foi escondido? Porque eu fui escondido. E também porque eu tinha ido na parada. Aí teve até um processo de eu contar. Assim, eles já sabiam, claro, né? Não tinha como esconder. Mas, tipo, teve um processo que foi depois de contar. Mas, nossa, foi tenebrosa essa época, bicho. E aí eu fiquei de castigaço. Mas a gente tem essa era, né? Esse momento, assim. Porque fumava cigarro escondido. Você teve essa época? Eu nunca tive essa época. Ai, que bom. Juro. Eu tive. Nossa, eu era completamente Cristiane F. Prostituidíssima. Meu Deus. Tô morrendo, total. Nossa. E outra história? Fiquei sabendo que tem uma história relacionada a dente. Conte-me. Tenho. Essa história é ridícula, como eu. Porque eu não tenho medo de ser ridícula não, viu, gente? Tá tudo bem. Um pouquinho mais pra trás, tá tudo bem. Ela achando que é microfone de coisa, falando assim. Perdão. Então, essa história me dá dor no coração, porque eu tenho uma amiga que ela é apocalíptica. Mercedes, apocalíptica, apoteótica. Um beijo, Mercedes. Ai, não sei se eu posso falar isso, não. Nossa! A gente dá um beijo. A gente corta, eu vou cortar. Eu tenho uma amiga que eu amo ela, Mercedes. Um beijo, Mercedes. E tem uma outra amiga, Vic. Aí, tudo bem. Aí tava lá, Vic, Mercedes, vamos fazer uma festinha, não sei o quê, uma festinha de 3 amigas. A gente tinha uns encontros assim, muito aleatórios. Tipo, um dia aleatório ela me chamava pra beber e eu ia lá, vamos beber. Só que nesse dia eu já estava vestida de pijama na minha casa pra dormir. Tranquila, na minha. Aí, minha amiga me mandou uma mensagem falando, vamos sair, não sei o quê. E eu tava, eu não tava afim. Não. Eu tava tipo assim, nossa, gente, amanhã eu vou encontrar com esse bofe. Essa época, eu não sei se eu vou falar isso aqui não, porque minha mãe, se ela ouvir isso aqui, ela vai ficar chateada. Mas eu às vezes levava pessoas pra minha casa, que no caso era a casa da minha mãe. Eu fazia isso. Que perigo! Gente, agora que eu tô refletindo minha adolescência aqui, eu podia ter sido morta. Com certeza. Porque, tipo assim, sei lá, eu conheci o cara no Tinder, eu ia levar o cara pra minha casa. Nunca vi na vida. Problemático. E eu tinha acabado de terminar. Então eu tava o quê? Carente. E eu tinha um namorado chamado... Pode falar o nome dele? Pode, tá. Foda-se. Esse aí, foda-se, tô nem aí. Já tava faz muito tempo.
Nossa, esse... Enfim, foda-se. Aí eu tinha esse namorado e todo mundo que eu via que era minimamente parecida com o meu namorado, eu ficava interessada, entendeu? E aí, eu tava lá no Tinder e achei um cara que era parecido com ele. E aí, tava nessa vibe, de, tipo assim, bonitinho, né? Aí eu lembro até da minha amiga falando, amiga, ele não é bonito, mas ele parece o seu ex. Aí eu pensei, tudo bem, já marquei mesmo, é isso. Ou seja, é lindo. É isso, ou seja, foda-se. Aí eu, né, contrariada, me arrumei e fui pra casa de minha amiga para este rolezinho, vamos tomar cachaça, assim, não sei o quê. E aí, quando eu chego na casa, tinha uma porta de vidro e tava tudo escuro. Aí eu vou subindo as escadas, né, e passo pela porta, só que algo me barra. E eu fiquei tão atordoada com a pancada que eu tomei na cabeça que eu não entendi o que aconteceu. Eu pensei, meu Deus, será que foi uma força espiritual? E nisso eu senti uma dor muito forte na minha cara, assim, tipo, no nariz e aqui. Caramba, o que aconteceu? E aí caiu, assim, farelos. E aí quando eu olhei e vi farelos brancos, eu vi que era o meu dente. Que eu tinha socado a cara na porta e quebrado o meu dente. E aí... Foi horrível, gente. Foi um dos piores dias da minha vida, sem brincadeira. Eu fiquei uma semana chorando depois disso. Pela dor, pelo dinheiro, né, pra colocar o dente no lugar. E porque eu, no dia seguinte, tinha um date. E eu, ao invés de cancelar, e eu já não tava dando muita moral pra esse menino, e eu fiquei pensando, eu quero sair com ele. Só que ao mesmo tempo, Eu não tô acreditando. eu não sei se eu tenho condições de ir pra um date sem dente. Eu fiquei sem dente, tipo assim, meu dente, ele quebrou quase que inteiro, assim. Ridículo. O que você ia fazer nesse rolê, meu Deus do céu? Dente na boca, sem dente. E eu fui. Aí a minha amiga abre a porta e fala, meu Deus, Augusta, você quase quebrou a porta, eu quase quebrei meu nariz. Aí eu fui tentar marcar uma dentista, eu acho que isso era uma quinta-feira, a dentista só podia me atender na segunda. Eu tinha marcado com ele na sexta. Depois, eu nem ia beber, bebi horrores só pra poder descontar a dor, porque tava doendo muito, foi horrível, quebrar um dente é muito ruim. Que bom que eu não quebrei a porta também, porque senão seria 3 prejuízos, o nariz, a porta e o dente. E fui, encontrei o menino, ele foi na minha casa, na verdade. Nossa, mãe, por favor, não ouça isso. Minha mãe não vai ouvir, eu não vou falar com ela, eu vou divulgar e vou falar. Não ouve, foda-se. E eu fui pro date com o menino com o meu dente quebrado. E aí, no meio lá do não sei o que, da coisa toda, eu comecei a chorar muito. No meio do... Eu comecei a chorar muito, 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 muito. Porque eu, retardada, tinha quebrado o dente. Ele não era lá grandes coisas. E eu estava com saudade do meu ex. E foi isso a história do dia que eu fiquei sem dente. Sem autoestima, sem reputação alguma. Não que eu tenha alguma, né, pra poder zelar por ela. E foi ridículo. Foi completamente ridículo. Eu queria deixar um beijo muito especial. Mas é verdade. Não, mas e aí, você foi nessa festa, como é que foi essa festa? Não foi bem uma festa, né? Era uma festa de 3 pessoas. Aí, assim, depois disso eu fiquei muito chateada. Eu lembro que eu fiquei muito bêbada. Muito, muito, muito bêbada lá na casa da minha amiga. E elas zoando absurdamente. Porque foi engraçado. Eu admito que foi uma situação engraçada. Se não fosse comigo, eu também teria rido. Porque eu ri só um pouco e tomei doses de cachaça. Porque eu tava me sentindo uma merda. Gente, é muito ruim quebrar o dente. Tomem cuidado com portas invisíveis. Tem que ter um adesivo, um negócio que indique. Porque às vezes você tá ali, meio distraído. Né? E eu tava no escuro, velho. Não tinha como eu ver. Eu sabia que lá tinha uma porta de vidro. Só que eu jurei que ela estava aberta. E aí o meu pai me deixou uma dica sobre isso. Que é, toda vez que você vai com a mão na frente. Aí eu vai quebrar a mão, né? Que eu fico com a força, assim, que eu parecia um espírito querendo atravessar a parede. Sinceramente, Eu tô conseguindo acreditar nisso. ridícula que sou. Ai. Mas é verdade, um beijo para o meu ex-paixão, obcecado por ônibus. Ele é obcecado por ônibus? Ele é obcecado por ônibus! Juro. Oi.
Pode vir. Ah, que tudo. Não, uma entrevista. Eu tenho um podcast, chama Pod Ônibus. Valeu. Tamo junto. Que muso. Que músico, que tipo? É isso, aceita. Ele era obcecado com ônibus. Ele é obcecado com ônibus, ele ainda existe. E esse é o meu ex-coisa mais recente. Puta que pariu. Então por isso eu tô mandando um beijo pra ele. E quando sair o podcast eu vou mandar pra ele e falar: toma aí, querido. Toma aí, pra você. E depois dessa decepção, teve mais alguma? Então, eu sou uma pessoa que coleciona um pouco de decepções amorosas, porque desde que eu era uma pequena criança, eu me apaixono aleatoriamente pelas pessoas. É lindo. É lindo se apaixonar? É. Eu não sei, qual é o seu signo? Touro. Ah, você tem um jeito muito fofinho de coisinha, eu achei que você era câncer. Juro. Sou de touro. E eu sou de Capricórnio. E mesmo assim eu sou romântica. Dizem que meu signo não é de pessoas românticas, Pois é, né? Tem esse meio estereótipo. assim, é. Eu não sou. Eu acho que eu posso ser, aparentar ser. É. Mas eu sofro. A bicha aqui, puta que pariu. Aí, o que acontece? Quando eu era criança, eu também já me apaixonava. E ficava escrevendo no meu diário sobre as pessoas que eu... Nossa, meu Deus do céu, que delícia, que coisa louca. Tipo assim, com 8 anos eu ficava apaixonada. E era isso. Uma vez, inclusive, quando eu tinha 8 anos exatamente, eu fiquei apaixonada por um menino que fazia aula de reforço comigo na escola. Porque eu era muito burra em matemática. E ele era muito burro também em matemática. Não, ele era burro igual eu. Aí a gente fazia aula de reforço junto, chamava o Guilherme. Inclusive, um beijo, viu, Guilherme? Se você estiver em algum lugar do mundo, que eu nunca mais reencontrei com. Eu estudei com ele num colégio que chamava Marieta Brochado. Guilherme, Marieta Brochado. Sério. Juro, não é. Não é caô. Estudei com o Guilherme lá, e Guilherme era uma grande sina. A gente era E eu tenho certeza que ele era apaixonado por mim. De volta, né? É, só que nunca conseguiu admitir. E aí, inclusive, uma coisa, agora vamos problematizar tudo. Quando você é uma garotinha negra, ou pardinha, ou alguma coisa assim, você não é muito querida. Isso é fato. E aí, eu até acho que eu ficar apaixonada, assim... Eu acabava uma paixão e entrava em outra. Eu acho que tem a ver com ser rejeitada. Porque eu também, na mesma proporção que já fui apaixonada, eu já fui rejeitada pra o senhor de um caralho. É. Agora que eu estou um pouco mais diva e um pouco mais velha, a configuração das coisas muda. E eu até fico me questionando, será que as pessoas estão se apaixonando por quem nós somos? Ou será que as pessoas estão se apaixonando por uma projeção que elas têm em vista de quem nós somos profissionalmente? Fica aí o questionamento, hein, Brasil? Problematizou, tá? Que é isso, eu tenho histórias, horrores de histórias, de muitas paixões mesmo, que eu tive ao longo da minha vida, com pessoas que cagavam na minha cabeça. E eu sou legal, eu posso ser um pouco ranzinza, fazendo jus ao meu signo de terra. Só taurinos não são ranzinzas, mas virginianos e capricornianos são. Mas eu sou uma pessoa legal. Eu sou doada aos meus romances. Enfim, fica aí o questionamento. Mas aí tem esse menino, o Guilherme, eu era apaixonadinha por ele, eu lá com os meus 8 anos de idade. Eu tenho certeza que ele gostava de mim também, mas ele era tímido igual um caralho. E aí eu percebi que eu tenho um padrão. Quando eu me relaciono com homens, normalmente eu sempre sou apaixonada por homens um pouco mais acanhados, um pouco mais fechadinhos, que tem um tempo muito diferente do meu. Porque assim, eu sou meio sonsa, mas eu sou uma pessoa agitada. E quando eu fico apaixonada, eu quero logo devorar a pessoa. E aí eu só me apaixono por pessoas que têm um tempo completamente diferente do meu. Exceto agora, com o meu atual namorado, Henrique. Beijo, Henrique! Que ele é super nada lerdo, tipo assim. É a primeira pessoa que não é lerda que eu me envolvo. Lindo isso. Que lindo isso, que bom, né? E, na verdade, teve também minha namorada Clarice, de uns anos atrás, porque eu sou uma pessoa que namora muito, como podemos ver. Beijo, Clarice. Clarice tá lá na Itália agora. Um beijo da Itália. Beijo. Um beijo da Itália, não, um beijo do Brasil. Pra Itália. Ela também não era lerda, ela era super acelerada. Sei lá, eu nem lembro como é que a gente começou a namorar, eu acho que foi uma semana. Ai, que lindo! Igual com o Henrique. Gente, eu vou expor que é a história mais atual. Eu estou namorando atualmente com meu namorado, Henrique. E o que aconteceu? Eu conheci o Henrique, diz ele que eu conheci ele há 4 anos atrás.
no Tinder. Aham. E eu lembro, assim, da cara dele. Não lembro de ter me envolvido, nada. E dizer ele que a gente só conversou, assim mesmo. Mas eu não lembro nem de ter conversado mais profundamente com o Henrique. Mas dizer ele que a gente conversou Teve uma profundamente. conversa. Isso há muito tempo atrás. E aí eu acho que a gente se seguiu no Instagram e ficou só por isso. Aham. Aí, esse ano, eu entrei muito disposta a viver uma nova vida, uma nova coisa. A gente já tá indo quase pra quê? Pra maio, né? A gente tá em abril. Seu aniversário tá chegando! Que dia de maio? 15 de maio. 15 de maio, minha irmã do dia 4, ela é taurina também. O que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Mas tudo bem. Aí, eu entrei nesse ano muito disposta a viver coisas novas, não sei o quê, nananã. Eu tô achando que eu monopolizei um pouco o microfone, gente. Não, mulher, tá correta. Você é convidada. Fica à vontade. Enfim, aí eu tinha um projeto pra gravar em fevereiro. Eu fui gravar um filme. Primeira vez que eu gravei um longa, sendo atriz de longa, fazendo Puta. jus ao meu diploma de Deixa o nome do teatro. filme aí pra todo Chama O mundo. Melhor Queijo do Mundo. É uma comédia, tipo assim. E é uma comédia mineira e fala sobre minas, e queijos, e avós, e relações bonitinhas de família. Tá. Assistam, em dezembro vai estar nos cinemas. Aí, em fevereiro, eu fui morar um mês no Cerro pra poder gravar esse filme. E aí eu comecei a ficar com ele em janeiro. Aí tem isso, a gente se reencontrou no Tinder, não sei o quê, nananã. E aí, aí a gente começou a ficar. Só que aí eu falei com ele, olha, eu vou ter que mudar pro Cerro, vou ficar um mês morando no Cerro. Você aguenta esse rojão? Porque teve isso, a gente saiu e começou a sair todos os dias. E aí a gente se viu todos os dias em uma semana. E ele chamou isso de intensivão de dates. E que ele nunca tinha vivido isso na vida dele. E eu também não. Aí tive um intensivão aí com meu namorado, 5 dias seguidos, não sei o quê. E aí, um mês longe. E um mês longe, só que um mês que a gente conversou todos os dias por videochamada. Todos os dias. Eu falei, nossa, o Henrique tá querendo mesmo, né? E eu tô aqui querendo também, porque todos os dias, puta que pariu, horas no telefone. É isso aí. Então aí fiquei um mês meio que namorando online meu namorado. Até que eu volto pra Belo Horizonte, isso no carnaval. E começo a namorar de fato com ele. Comecei a namorar no carnaval com meu namorado. Aí depois eu fui pra Europa, aí eu voltei e aí não sei o quê. E aí tô aí, tem sei lá quanto tempo que a gente tá vivendo essa coisa. O que eu queria dizer com isso? Eu não lembro, porque... Porque no início eu ia falar alguma coisa importante. Mas eu acho que era só pra contar mesmo a minha história de amor atual. Eu acho que Não é, não, eu acho que era isso, era só pra contar, viu, gente? Essa não é uma história de decepção, até porque tem só um mês que eu namoro ele. Então não sei. Mas tô aí vivendo. Eu acho que eu não tenho nenhuma história daquelas que as pessoas sofrem roubos. Igual o Não Inviabilize, que as pessoas mandam pra lá, tipo assim, o meu namorado não pagava a conta de luz. Pai. Graças a Deus. Porque, nossa, esse tipo de coisa aí é complexo. Mas o tanto que eu sofri pelas pessoas que eu sofri, na minha cabeça dava um filme. Com certeza. Com certeza. E aí agora eu já tô vendo que não é bem assim. Porque essa é a primeira vez que eu converso com alguém sobre as minhas histórias propriamente românticas. Eu sempre dei umas pinceladas, mas nunca falei especificamente delas. Mas... Quer falar alguma coisa? Não, eu tô completamente admirado. Tipo assim, eu já admirava ela muito, muito, muito. Agora eu conheço e vejo que ela é assim. Tô mais apaixonado ainda, mas sério. De planos assim pro futuro, o que você traria assim? De onde você vê a Augusta Barna daqui, sei lá, 4, 5 anos? Muito famosa. A Augusta Barna vai estar muito famosa. Yes. Ixalá, ixalá. É isso, né? Porque a gente tá trabalhando. Olha aqui. Caralho! É isso. Eu acho que o pó de ônibus daqui a 4 anos também vai estar super chique. Vai falar, tá? Vai estar super chique. Igual meus discos, minhas músicas, minhas coisas. Eu Tudo trabalho estourado. igual uma cachorra. Não é pra, né? As coisas não à toa, acontecerem. né? Não é à toa. A gente trabalha pra isso, pra gente conquistar essas coisinhas. De onde você veio? Qual é o seu bairro? Eu sou de Santa Mônica. Ah, de Santa Mônica. É. Eu fiquei na dúvida, porque a gente tá aqui no postinho de Santa Mônica. E aí eu fiquei pensando, será que ele tá vindo de Santa Mônica? Eu tava na casa Você do veio homem. de... Ah, você... Que seu ônibus não parou aqui. Safada. Enfim. E fala uma colaboração assim, algum artista que você acha muito foda e que você, tipo assim, quero muito gravar com ele. Quero muito fazer uma música. Eu vou falar alguém que tá acessível aqui. Será que é essa pessoa? Tô pensando. Ai, meu Deus.
Minha amiga Dora Sanches. É uma amiga minha que mora lá no Rio e ela é foda, chique. Sigam ela é Dora famosa. Sanches. Sigam Dora Sanches. Ok. Dora Sanches. Sigam Dora Sanches. Ela é do Mato Grosso, mas ela mora no Rio de Janeiro. E ela é famosinha em algumas bolhas específicas e eu Musa. adoro. Musa! Beijo. Vamos fazer uma música junto, que a gente sempre fala isso, nunca acontece. Tá. E previsões pro próximo álbum? Ideias de lançamento? Você vai continuar até o final do ano, né? Com sua turnê com o Na Miúda. Isso. E o que você Na verdade, eu vou ficar até maio. Até Eu tô indo na maio. Miudana até maio do ano que vem. Aham. Mas eu posso dizer que esse ano eu vou lançar muitas músicas. Hoje, inclusive, eu vim pra cá ouvindo mix de música minha nova. Olha! Já lancei vários remixes 2025 e agora eu vou lançar vários singles. Coisa linda, viu? Tô. Singuda, eu tô singuda. E se você pudesse deixar. Nossa Deus. A pigarra delas. E se você pudesse deixar um recado pra alguém que já sofreu, já passou por tudo que você passou na vida, o que você falaria pra essa pessoa, pra ela ir diminuindo essas dores e essa paixão de devorar? Ó, uma das coisas. Porque eu vou falar rapidamente de um tema que está muito na moda atualmente. E aí eu vou dar uma dica. Ai, desculpa. Eu sou um pouco. Eu sou meio sem noção, gente. Perdão. Muda. Tá muito na moda essa coisa dos dar ghosting nas pessoas e de relações que a pessoa fica muito tempo e não assume um namoro. Eu tenho uma amiga que, tipo assim, ficou com um cara até assumir namoro, 7 anos ficando. Ah, não. Isso aí é tortura. Eu não consigo. Gente, qual que é a dificuldade? O que muda? É porque não muda nada. Eu vou ser bem sincera. Não muda bosta nenhuma. Só muda, tipo assim, a atenção que a pessoa tem que te dar. E se você passar mal, ela tem que ir no hospital te acudir. É só isso que muda, velho. Isso é insuportável. Por que as pessoas fazem isso? Juro. O título não muda nada, ao mesmo tempo que muda tudo. Ele não muda nada, mas ele muda tudo porque ele te dá uma segurança. E aí eu queria dizer uma coisa para as pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa, porque eu também já vivi relações assim e foi uma bosta. E aí depois eu descobri que o fulano de tal, ou a fulana de tal que tava ali ficando comigo e não querendo me namorar, tava metendo a piroca, a xereca em todo mundo. E não que isso mude alguma coisa, porque eu não sou monogâmica, mas muda só a configuração. Então vamos ser um pouco mais responsáveis. E você que está passando por uma situação como essa, manda essa pessoa ir pra puta que pariu ela, porque você vai arrumar alguém que quer te namorar. Ok? E a maioria das pessoas que falam que estão bem se relacionando assim, não estão. Estão tendo crise de ansiedade, tá com autoestima baixa. Eu sei porque eu já passei por isso, entendeu? Eu já fui ficante. Já falou que tava bem? Falei que tava bem. Tá tudo bem. E não tava. Tava chorando lá no pé da minha mãe, falando eu sou uma bosta. Por isso que essa pessoa não quer namorar comigo. Entendeu? Então, não sofra por esse tipo de situação. Sofra não. Na verdade, sofra sim. Não tem como eu falar, não sofra. Sofra porque você vai sofrer. Mas tenha consciência de que a pessoa, inclusive, vai começar a te usar quando ela perceber que você tá super dependente emocional. Porque você não quer admitir, mas você está dependente emocional. Então larga esse cocô, vai dar um rolê. Eu quase não saio de casa, por isso que eu conheci meu namorado atual no Tinder. Porque foi mais fácil. Fácil. Então se você é assim como eu, não gosta de sair de casa, baixa um aplicativo, gente. Entendeu? Vai arrumar outra pessoa. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, velho. Não fica sofrendo com esse carniça dessa pessoa aí, não. Tá? Porque ela vai começar a gostar do tanto que você gosta dela. E aí você vai levantar a autoestima dessa pessoa lá no topo, enquanto a sua tá sendo sugada. É um vampirismo de relações. Não faça isso com você. Muito. Um beijo para o meu atual, um beijo para todos os meus ex, um beijo para o Luiz, um beijo para a Clarice, um beijo para todas as pessoas que eu já amei. Um beijo. Tchau. Muito obrigado. Essa foi a Augusta Varla. Foi uma honra te receber. Eu amei. Um beijo. Tchau. Tchau. Eu amei, foi o melhor podcast que eu já participei.